Boa noite, bem-vindo a todos. Ainda estamos em pouca gente, né? E devo comunicar que a imagem aqui sumiu do meu vídeo, já já eu consigo me achar, né? Precisa de ajuda? Achei. Boa noite, Solange, bem-vinda outra vez. Muito obrigada. Né? Acho que você já é conhecido, mas a gente te apresenta de novo. Não, eu vou ter o privilégio, pela primeira vez, de participar de um bate-papo com a Solange, né? Porque os outros eu não estava presente. Eu também. Não é verdade, Solange? Verdade. O Gilberto também é a primeira vez. Bate-papo de saúde. Bem-vinda, Solange. Muito obrigada. Solange é parceira nossa. E eu sou até meio suspeito de falar do Solange, né? Porque Solange ajuda a comunidade aqui do Campo Limpo, a nossa comunidade, há tantos anos, né? Há tantos meses. E eu acho que é muito importante esse momento a gente valorizar as pessoas que nos ajudam, que estão sempre com a gente. Obrigado, Solange. Você é muito limpa. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar sempre participando aí com vocês. Gosto muito aí da comunidade. Gilberto, Marcelo. Tamo junto. Para quem ainda não teve a oportunidade de estar com a gente, né, Solange? Estou pertinho, Gilberto, ok? Você é enfermeira. Postura, perto da câmera. Um monte de formação, né? E você participa do projeto Integração junto com a Paróquia São José Operário. Você foi instrutora de algumas turmas de cuidadores de idosos. Isso. O pessoal elogia muito o curso, gosta muito, né? E sempre fala quando puder colocar outro, nós já podemos estar conversando, né? Porque o pessoal pede. Meta a vacina e volta. Provavelmente só o ano que vem. Mesmo porque esse ano aqui praticamente já acabou, né? Para poder estar iniciando algum projeto, para deixar e voltar depois das festas, acaba ficando meio atrapalhado, né? Então é legal começar, ter começo, meio e fim logo, né? Voltar depois das festas, acaba ficando meio... Foi você, Gilberto? A culpa foi minha. Não, eu quero pedir desculpa para a comunidade por estar de máscara, porque eu estou na Secretaria Paroquial, vocês estão vendo aqui atrás, ó, é a Secretaria Paroquial. Então, como a gente está estreando a missa das 19h30 hoje, então tem muito movimento aqui na Secretaria, e aí não me sinto confortável não estar de máscara, gente, mas é porque eu estou no ambiente público. Tem que dar exemplo, né, padre, também, né? Sim, e fico preocupado também, né? Com certeza. Eu não sei se vocês sabem, mas o número de padres infectados no Brasil, hoje, são quase 10 mil padres. Nossa, é muita coisa, né? É muita gente. Mesmo sem missa presencial, né? É que agora aumentou as missas presenciais, então os padres estão começando a se infectar. Então, assim, eu não gostaria que o padre da São José Operário se infectasse de novo. Nem nós, nem nós. Então, pois é, eu fico muito preocupado, não só comigo, mas com meus paroquianos, né? Porque tem muita gente em contato comigo. Então, eu estou de máscara o tempo todo. Tá certo. Bom, Solange, dá o seu contato, que o Gilberto já aciona, de vez em quando ele coloca embaixo para as pessoas que quiserem fazer contato. Você está dando cursos online, né, de crianças, de idosos, então as pessoas que se interessarem podem fazer contato por WhatsApp. Inclusive tem um curso específico que é cuidando de pessoas com a doença de Alzheimer, né? Tem um curso específico para essa doença. Então, Gilberto, o contato é 98135-4441. Esse é meu WhatsApp, aí querendo saber sobre curso, sobre a duração, tudo que tiver querendo saber sobre o curso, pode ligar para esse número. Pode mandar mensagem, você responde. 98135-4441. 98135-4441. Perfeito. Tá bom? Já eu coloco na tela aí. Obrigada.
Para a comunidade que está nos ouvindo, nós fizemos um primeiro papo, né, com a Solange, que a gente falou sobre o vírus, né, os cuidados com o vírus. Covid-19. Cuidado com o vírus, não, cuidado com a nossa vida, né? A gente quer exterminar o vírus. Né? Com certeza. E depois nós fizemos um outro bate-papo sobre as doenças da maturidade, né? Para dar uma visão geral, para as pessoas saberem a diferença, o que é Alzheimer, o que é mal de Parkinson, o que é debilidade... Osteoporose, né? Falamos de osteoporose... Ela, esclerose lateral homeotrófica. Mas daí nós prometemos para as pessoas... Mas em inglês também é assim, Solange? Ela ou é she? Não, ela. Esclerose lateral... Desculpa. Não, a piada tem graça, desculpa. Eu não entendi, eu pensei que eu estivesse só questionando o nome. Não, a piada tem graça, desculpa. Ai, gente. Ô, Gilberto, quando eu falo assim, me bloqueia, tá bom? Pode deixar. Por favor. Não precisa não, Gilberto. Descontraído e ter muita risada. É só explicar que é uma piada, a gente dá risada, né? Pronto. Se ninguém ri, é só falar, é piada, aí a gente dá risada, não tem problema. Eu balanço a mão assim, vocês riem, tá bom? Tá bom. Faz aquela bateria. Isso. Muito bem, obrigado, Gilberto. Você também é o ó. Você também não ajuda em nada. Chama o César. E isso que o Padre Guilherme está fazendo, que a gente está fazendo, de fato, né, é um assunto que muitas vezes mexe com a gente. Duro, né? Lidar com doença, né, e lidar com esta coisa, principalmente, eu acho que o Alzheimer hoje em dia é visto, temido, e mexe com a nossa impotência, né? Essa coisa de que a gente não sabe como lidar, né? Pessoas que a gente ama e a gente vê, né? Com comportamentos que a gente não estava habituado, que a gente não esperava, né? Mas é uma realidade. Marcelo, eu acho que uma coisa muito interessante que a Solange lida, né? Eu acho que ela está lidando, né? E a gente não lida super bem, que é a maturidade da vida, né? Ou seja, você chegar a partir... Eu estava pensando nisso hoje, eu tenho 40... Vou fazer 42 anos, meu irmão fez 45 anos, né? Meu irmão fez. Bem mais velho do que eu, claro. O meu que está Você conhece ele, né, Solange? Meu irmão? Pois é. Coitado. Então, assim, eu acho bem bacana a gente lidar. O mês de novembro, na liturgia católica, é chamado do mês escatológico, ou seja, é o mês que a gente fala do fim, dos fins, né? Então, você fala, é o mês de Todos os Santos, é o fim, e o início, né? E é o mês dos finados, e é o mês também que a gente fala do fim da eleição, né? Graças a Deus. Falei, tô leve. E aí, o que acontece? É o fim de tudo. Vai, Gilberto, bate aí. Não, mas é o fim. É o mês dos fins, né? Então, eu acho que você está lidando com os fins. Eu acho que nós, seres humanos normais, não lidamos com os fins. Eu acho que você está falando sobre as doenças do fim. Eu acho muito interessante. O que você acha, Gilberto, Marcelo? Imagina. Você tem minha idade, Gilberto. Eu sei, mas né, a gente não pode considerar que é o fim, assim. É difícil falar do fim. Exatamente. Falar do fim é um tema e as pessoas não gostam de ouvir. Exato. Todos nós, vamos colocar assim de uma forma geral, todos nós sabemos que um dia esse fim vai chegar, né? Pode ser, assim, uma criança, um adolescente, uma pessoa
adulta, um adulto mais maduro e a pessoa da terceira idade, né? Nós não sabemos quando esse fim vai chegar. Pode ser num acidente, que a pessoa vai embora de repente, como pode ser uma doença que vai levar a perdurar muitos anos, que nem a doença de Alzheimer, né? Então, mas esse é um tema muito interessante se discutir, porque é um tema que todo mundo deveria, como que fala, ver com naturalidade, né? Porque a única certeza que nós temos, desculpa, é que eu estou com a rinite atacada hoje, então toda hora eu vou... mas a única certeza que nós temos na vida é que um dia todo mundo vai. Eu vou, todo mundo vai, né? E só que aí eu costumo dizer, já assim, dando uma entradinha no tema, dizer assim, como que eu vou? Como eu quero chegar na minha terceira idade, né? Como que eu quero que seja a qualidade de vida minha quando eu estiver lá na terceira idade, acima dos 60 anos, né? Então, quer dizer, são assuntos que muitas vezes a pessoa deixa de correr atrás, porque para ela é uma coisa que assusta. Você falar de terceira idade, de patologias, que muitas vezes a pessoa já chega na terceira idade com muitas patologias, ou pelo menos algumas acompanha, e falar de fim é muito, muito assustador para a maioria das pessoas, né? Eu vou morrer, eu tô com 60 anos, eu tô com 62, 65, meu fim está chegando. Então, o Marcelo já está com 66, então o filho dele já foi, né? E o meu sonho de futuro é ficar com vocês. Então, mas assim, eu acho que nós não... Logo vai aparecer uma citação do Marcelo na Bíblia lá e a gente ainda não está sabendo. Exatamente. Então, mas o Marcelo Galvão na Bíblia lá e a gente vai descobrir. Roberto, você não sabe que hoje a conversa vai mexer muito comigo, preciso muito de vocês dois. A minha mãe teve Alzheimer, eu acompanhei a evolução de Alzheimer, ela passou 11 anos com Alzheimer, né? É uma doença longa, né? E o que eu costumo dizer, assim, é uma doença para a família aprender, né? Eu vejo que, assim, o paciente em si, né, muitas vezes já nem tem consciência, nem tem, né? Mas a família precisa aprender muito, né? E é um aprendizado difícil. Então, esse bate-papo a gente pode fazer com bom humor, mas é uma coisa da gente se preparar. A humanidade né? A humanidade está vivendo mais. E quanto mais viver, mais a possibilidade das doenças senis estarem dentro de casa. Né? Na realidade, hoje, nós temos em torno de 50 milhões de pessoas no mundo já diagnosticadas com Alzheimer. Hoje, né? Assim, 2020, mais ou menos, o diagnóstico fechado, estamos em torno de 50 milhões. Para 2050, no ano de 2050, nós vamos ter mais de 130 milhões de pessoas no mundo com essa doença. Então, é uma doença que envolve a pessoa, né? Eu costumo dizer que a doença de Alzheimer, a pessoa no começo sofre muito, porque hoje tem-se informação, não é que nem há 50 anos atrás, que a pessoa era internada que falava que ela estava caducando. Não era caduquice, era Alzheimer, né? Só que você internava e falava assim, não, é por conta da idade. E hoje sabe-se que não é bem por conta disso, né? Então, quando você fala de doença de Alzheimer, eu costumo dizer, a pessoa que recebe esse diagnóstico, ela tem que ser, esse diagnóstico tem que ser passado com muito cuidado, porque choca, né? Machuca a família, machuca a pessoa, e no começo da doença, quem sofre muito é o paciente, porque hoje ele tem a informação. Muitas vezes, nesse estágio, a família nega. Então, tem aquela primeira fase que é a negação, né? Então, ela vem e fala assim, não, imagina, eu não estou doente. A família fala, imagina, é só uma depressão, algo desse tipo, né? E depois, conforme vai passando o tempo, que a pessoa vai tendo
o recolhimento dentro dela, dentro de si, e aí quem começa a sofrer mais é a família, o cuidado fica na mão da família. Né? Quem sofre no começo é o paciente, depois quem vai sofrer mais é a família, né? Então, tem que ter um cuidado de modo geral. Diga, Marcelo. Não, eu queria retomar 2 coisas que você falou da outra vez, que já tem perguntas desse coisa. Existem 2 tipos de Alzheimer, né? Um que é genético e que é precoce, que é diagnosticado por volta dos 50 anos, e esse é genético. Esse daqui é o pernilongo, viu? Que eu estou chacoalhando aqui. Eu odeio pernilongo, gente. Odeio. Verdade. Eu acho que Deus criou. Eu também tenho, tudo, Gilberto. Menos o pernilongo, eu acho. Um dos próximos bate-papos vai ser sobre meio ambiente. Eu vou pedir para o cara assim. Eu sou não dá. a página do pernilongo. Eu também acho. Então, mas assim. Isso, pode falar, Marcelo. Então, voltando, tem o do precoce, que é hereditário. E existe o outro que não é hereditário e que o diagnóstico é após 70 anos. É isso? Então. Aí, quando a gente fala de Alzheimer hereditário, hoje em dia, com 60 anos, assim, ele já não é precoce, tá? Quando a gente fala da doença de Alzheimer familiar, que é precoce, existe casos, relatos de pessoas até com 30 e tantos anos que desenvolveram a doença, né? Isso é uma história verídica dos Estados Unidos, que tinham 3 irmãos homens e 2 irmãs mulheres, homem e mulher, né? 3 meninos e 2 meninas, que o primeiro, o mais velho dos rapazes, ele começou a desenvolver com 30 e tantos anos, com 40 e pouco ele veio a óbito. O segundo já estava apresentando sintomas também com seus 40 e tantos anos, e o terceiro já estava começando a desenvolver. E as meninas não tinham um alelo, né, o gene responsável. Quando a gente fala de Alzheimer familiar, ele tem um início bem antes do Alzheimer ocasionado pelo envelhecimento, né? E o que acontece? Existe um filme, Para Sempre Alice, que fala bem desse Alzheimer familiar. Tá? Ele é um alelo, né? Um gene é idêntico. Então, por exemplo, é um gene que tem um azão e azinho, vamos colocar assim. Então, ele é diferente, então quem tiver na família esse gene diferente não vai ter. Agora, vamos supor que seja um gene azão e azão, e a pessoa nasce esse gene para os filhos, então, se for dado esse gene para os filhos, é 100% certeza que o filho terá Alzheimer. Tá? É diferente de você, por exemplo, ter um parente, ter um pai, uma mãe que teve Alzheimer pelo envelhecimento, você tem uma tendência a ter, sim, mas é pequena, de 5% a 10% só. Tá? Então, não é porque ele tem que você vai ter. Tá? Do mesmo jeito, não é porque a família não tem que você não possa ter. Tá? A doença de Alzheimer é uma doença, assim, que ainda não existe uma causa específica, né, do que ocasiona. Para a doença de Alzheimer familiar, a causa específica seria esse gene. Tá? Agora, para a maioria da doença de Alzheimer que existe, que seria os seus 90%, 95%, é mais por conta do envelhecimento. Então, o envelhecimento não é um fator de risco que vai falar que não, se o pai teve, você vai ter. Não, pode ser que tenha, mas pode ser também que não tenha. A probabilidade maior é que você não tenha, já que a transmissibilidade, vamos colocar assim, é de 5% a 10% só. Tá? Ai, que lindo! Uma visita aqui que veio visitar vocês. Ele quer aprender também. Ele quer aprender também. O bebê. Eu amo cachorro. Eu tenho 3 aqui e uma sofreu cirurgia que está lambendo os pontos. Eu já tive. Ixi, Maria, muito trabalho. Complicado. Ele anda querendo participar das lives.
E aí, se você falou que tem alguma pergunta? Não, é que as duas tinham, que se está se diagnosticando mais cedo e a outra se era genético, né? Então, aí, falando da genética ou não, eu estava falando das causas, então seria interessante nós podermos falar também dos fatores de risco, né? Porque causa é algo que realmente vai causar. Fatores de risco é o que você pode vir a desenvolver por conta de alguns hábitos, né? Por exemplo, fator de risco, idade. Idade é um dos primeiros fatores de risco que existe, né? Isso não significa que vai desenvolver, mas sim que existe um fator de risco para desenvolver. Outro fator é a baixa escolaridade. Muitas pessoas estão até tirando isso dos trabalhos, isso e aquilo, falando que existe um certo preconceito. Não, então vamos explicar por que a gente fala baixa escolaridade. Porque os neurônios, para eles acordarem, vamos colocar assim, eles poderem participar, trabalhar no cérebro, eles têm que ser ativados, tá? Então, nós nascemos com mais de 80 bilhões de neurônios e eles têm que ser ativados, tá? Conforme eu vou aprendendo algo na vida, eles são ativados, tá? Então, quanto mais eu aprender, mais neurônios são ativados. Quando nós morremos, nós temos ainda aí 20%, 30% de neurônios que nunca foram ativados. Tá? E o que é ativar neurônios? É você sempre estar em aprendizado. Então, vamos supor, criança que vai para a escola, ela ativa milhões de neurônios todos os dias, porque ela tem um aprendizado todos os dias, né? O ato de brincar é um aprendizado, então elas estão ativando o neurônio. Quando a criança, a pessoa estuda pouco, ela perde essa chance de ativar neurônios. Tá? Então, o fato da gente falar assim, a pessoa que tem baixa escolaridade, ela tem um fator de risco para desenvolver, é por conta disso. Tá? Do mesmo jeito que nós vemos pessoas simples, que nunca foram na escola, que são analfabetas e que têm um aprendizado enorme. Elas não vão ter, né? Então, não é uma questão de saber ler e escrever, é uma questão de aprender. Tá? E a gente tem que explicar direitinho isso para que não haja aquela como que falo, mal entendido, né, das pessoas acharem que existe um preconceito com relação a isso. Outros fatores de risco. Bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela é tão danosa que você toma um gole agora, deu 5 segundos, já subiu no cérebro, né? Então, quer dizer, já está fazendo efeito nos neurônios. Bebida alcoólica em excesso, ela mata neurônios. Cigarro, né? Nicotina. Nicotina é um dos piores venenos que existe para o corpo todo, tá? Não é só para pulmão, para cérebro. Drogas em geral, dormir pouco, né? Agora, eu, Solange, como pessoa, como enfermeira, eu costumo dizer que o pior veneno que existe para o corpo é o estresse, né? Quando você fala que uma pessoa está estressada, e não é o estresse físico, não, porque estresse físico você carregou não sei quantas pedras por dia, isso, aquilo, você chega em casa, toma um banho, deita na cama, dorme, o máximo que vai acontecer no dia seguinte é você ter dor no corpo, mas o cansaço foi embora. O estresse mental é que é danoso para a vida da gente. Eu costumo dizer que a gente vai deitar, quem é estressada mentalmente, precisa de uma cama de casal. Porque vai deitar, o problema deita com você, a última coisa que você pensa quando você dorme é no problema, e quando você acorda, muitas vezes você nem abriu os olhos, o problema já está lá. Então, precisa da cama de casal, porque você não dorme sozinha, você dorme com problema. Né? Que existe, nós temos que tentar descobrir meios de viver sem esse estresse diário. Nós vivemos constantemente. Se você pegar pessoas, principalmente agora na época de pandemia, perderam emprego, tem aluguel para pagar, tem filho, tem família, isso é desesperador para as pessoas, né? Então, eu costumo dizer que o estresse é o pior veneno que existe no corpo, principalmente para a mente.
Tem outros fatores de risco também aqui, que é... Deixa eu pegar minha cola aqui, que... um dos fatores de risco também, que é muito importante, é o diabetes, né? A hipertensão, a minha bichinha está aqui, eu falei que ela está parecendo Frankenstein, toda costurada. Hoje em dia, já existem estudos querendo colocar diabetes mellitus tipo 3, é o diabetes existe no cérebro, tá? A quantidade de glicose que existe no cérebro, então isso é extremamente danoso, né? Colesterol, triglicérides, tudo isso é danoso para o cérebro. E tudo que mexe com a estrutura do neurônio faz mal. Tá? Por isso que se diz que estudar coisas na maturidade ajuda a prevenir o Alzheimer. Estudar língua, fazer quebra-cabeça, um curso, qualquer coisa. Assim, qualquer coisa. Mexer com neurônios novos. Isso, então, por exemplo, até aquelas caça-palavras, né, que a gente fala, a famosa caça-palavra, só que ela só é válida quando você não sabe a resposta. A partir do momento que você sabe a resposta, você deixou de ativar neurônios novos e começa a usar aqueles que você ativou para saber aquela informação. Tá? Então, vamos supor, enquanto eu não aprendo a tabuada do 2, sem precisar olhar no papel, eu estou ativando o neurônio. Quando eu já sei a tabuada toda, eu já não vou mais ativar neurônio, eu vou usar aqueles que já decoraram, já aprenderam a tabuada. Tá? Então, por exemplo, pessoas que gostam de cozinhar, peguem receitas novas, né? Pessoas que gostam de desafios, de jogos, isso, aquilo, peguem um jogo, né? Aceite desafios. Pessoas que gostam de ler, né? A leitura também é muito boa. Leiam, mas assim, desde que na hora que ela virar a página, ela lembre aquilo que ela leu na página anterior, porque senão não valeu nada, né? Ela tem que absorver informações para ativar neurônios. Até que idade eu posso fazer isso? Até os 100 anos, 110, 120, o tanto que você viver, você vai ativando neurônios. Tá? Aí que falam assim, mas você estava falando de pessoas que têm pouco estudo. E esses médicos, enfermeiros, esse monte de gente que tem tanto estudo, e tem. Bom, primeiro que eu falei, não é só o estudo, tá? São N fatores. Segundo, que tem o estresse, né? Quanto mais responsabilidade você tem, mais estressado você é. Né? Não que as pessoas, todo mundo não tenha responsabilidade, mas assim, quanto mais conhecimento você vai lidar com pessoas, a maior é a tua responsabilidade. Tá? Então, existe um conjunto. E outra, a tendência nossa, depois que nós estudamos um determinado tempo, é parar, né, de estudar e começar a passar só aqueles conhecimentos. E tem que tomar cuidado também da forma como você vai estudar, porque senão você fica estressado porque você está sobrecarregado. Você está sobrecarregando o teu cérebro. Aquele ditado, não é nem 8 nem 80, fica no meio, fica o equilíbrio. Né? Bom, começaram a chegar perguntas. Você tem perguntas, padre? Não, eu acho que podemos fazer as perguntas da comunidade, eu acho. Vamos lá. Tá. O Lúcio pergunta, Lúcio tem 2 perguntas. Nossa, uma delas, eu posso te ajudar, que eu vivi isso. Existe uma preparação específica para a família tratar as pessoas com Alzheimer? Então, essa preparação específica, a pessoa tem que entender o seguinte. Primeiro, ela tem que aceitar que existe uma pessoa na casa com doença de Alzheimer. Né? Preparação específica é correr atrás de informação, fazer cursos, entendeu? Aceitar. Eu costumo dizer, para você lidar bem com uma doença, você tem que aceitar a doença. Você não pode negar. Se você negar a doença, você vai bater de frente com ela. Tá? E, infelizmente, essa doença,
ela vai ganhar de você. Então, não bata de frente com ela. Vai aprender, vai pesquisar na internet, faz um curso de cuidador de idoso, faz um curso específico de Alzheimer, pode fazer comigo que eu tenho, viu, Lúcio? Então, aprenda sobre a doença para você lidar bem com ela e poder cuidar bem da pessoa que está, né? Porque você vai se estressar menos e você vai estressar menos a pessoa que está com a doença, né? O grande problema quando a doença começa é nós falarmos assim, a pessoa pergunta 10 vezes a mesma coisa, fala, pô, mas você acabou de perguntar isso, sabe? Em vez de nós começarmos a ficar irritado com a situação, nós temos que entender que não é a pessoa que está fazendo isso porque quer, é a doença que está agindo. E o principal fator da doença de Alzheimer é o esquecimento, ele mexe com a memória, né? E mexe com a personalidade também. Tá? A pessoa vai ficar mais irritada, mais agitada. Então, a paciência é a chave de ouro para a gente poder cuidar de pessoas com a doença de Alzheimer. Tem que pensar, se ela pudesse escolher, ela não estaria com essa doença. Tá? Então, eu sempre tenho que partir do princípio assim, se eu quisesse, se a pessoa quisesse determinada doença, como castigo, isso é aquilo divino, que não existe isso, mas muitas pessoas pensam, ela não ia escolher Alzheimer. Tá? Então, é uma doença que mexe a família toda, não se enganem. Não, tá no começo, eu dou conta. Se você não conhecer, você não dá conta, você perde paciência com a pessoa, você não vai saber cuidar, porque a doença vai avançar, né? E conforme ela está avançando, a pessoa está ficando pior, você também está piorando, né? É o que eu falei, é uma doença que afeta toda a família, desde a criança até o mais idoso. E, infelizmente, nós vemos muitas pessoas idosas cuidando de pessoas com doença de Alzheimer idosas, tá? Então, pode falar. Não, isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, que o geriatra falou, que quando a pessoa está com Alzheimer no começo, quando você vira e fala assim, eu já te falei, eu acabei de te falar, eu já respondi, você percebe no paciente que ele fica muito mal, né? Porque ele começa a perceber que ele está esquecendo. Isso dá um desequilíbrio muito grande. E foi a primeira coisa que eu aprendi foi essa, né? Responde 20 vezes. Né? Eu cuidei da minha vizinha aqui em 2009, 2010. Eu fazia faculdade, isso aqui nem qualquer troco que entrasse era um balde de dinheiro, né? E então eu cuidei dela e ela tinha Alzheimer. E aí ela falava para mim assim, eu tive assim a pachorra de contar em 5 minutos. Ela me perguntou 17 vezes: "Você não vai trabalhar hoje?" Estava lá trabalhando. Primeiro que o critério é esse. Só que ela me conhecia desde os meus 3 anos, né? Então, quer dizer, nós tínhamos um vínculo. E o que eu falava para ela? Não, dona fulana, eu vim passar o dia com a senhora aqui. Não, eu vim assistir televisão com a senhora. Eu vou mais tarde. Então, a cada momento, eu arrumava uma resposta e não esquentava a cabeça, porque você ficando irritada ou não, ela vai continuar perguntando. Então... tem várias perguntas aqui, vamos lá. Márcia Magalhães pergunta. Só para dizer rapidinho, os slides estão disponíveis, tá? Se a Solange for utilizar, é só me avisar que eu coloco na tela. Tá bom, obrigada. Boa tarde. Minha mãe tem demência frontal e Alzheimer. A pessoa pode ter os dois ao mesmo tempo? Pode ter até Parkinson, se não tomar cuidado. Então, quer dizer, doença, eu costumo dizer que ela nunca vem sozinha, né? Ela sempre vai vir acompanhada com alguma outra. Tá? E ela pode ter outras doenças, como ela pode ser hipertensa, pode desenvolver diabetes também, né? Tanto que a gente foca bastante, quando vai cuidar de uma pessoa com doença de Alzheimer, para ver se ela não tem outras doenças que acompanham também, né?
Então, pode sim, ela pode ter e ela pode ter outras também. Infelizmente... Aliás, deixa eu aproveitar dessa e fazer uma pergunta que eu vivi, né? A minha mãe tinha pressão alta e tinha asma. Conforme o Alzheimer avançou, ela não tinha mais, a pressão regulou e a asma nunca mais teve crise, né? Daí eu puxo o lado psicanalista, é assim, quem fica doente é a cabeça. Se a cabeça não funciona, o corpo até funciona bem. Né? Na realidade, ainda bem que principalmente a asma, né? Porque já pensou, ela sem saber se expressar e ainda ter ataque de asma, seria terrível para ela, né? E para todos vocês. Então, eu parto muito dessa linha também, que a mente que trabalha, né? Faz com que nós fiquemos bem ou mal, tá? E aí entra dentro de terapias, né? Essas coisas que é bem explicado. E como ela já não focava mais nas outras doenças, então, provavelmente... E outra, a pessoa, quando ela tem a doença de Alzheimer, depois de um tempo, a alimentação dela muda, né? Então, quer dizer, o que pode ter ajudado também foi a mudança da alimentação, tá? E a asma também, a gente sabe que tem alguns determinados alimentos que acabam ajudando, né, o ataque, as crises de asma. E outra coisa, a asma está muito ligada também ao emocional. Depois que ela passou a não ter mais o emocional muito ativo, a asma deixou de existir também, né? Então, nós temos que ver tudo isso, porque uma coisa leva a outra, né? Aconteceu um milagre? Não, não aconteceu um milagre, aconteceu uma mudança de alimentação, né? Uma mudança de cuidado, e o emotivo dela é que deixou de funcionar como funcionava quando ela tinha as crises, né? É possível o tratamento precoce antes da pessoa ficar com a doença? Então, da Luísa. Essa pergunta é muito legal. O Alzheimer tem estudos, tem relatos aí de que quando se fecha um diagnóstico de Alzheimer, já faz em torno de 20 anos que ele está atacando a pessoa. Tá? Então, vamos supor, se o Alzheimer ataca uma pessoa com 20, com 60, 70 anos, então ela começou a desenvolver a doença com 40, 50 anos. Só que era aqueles toques tão sutis que a gente vê como uma coisa... também você está ficando velha, você está envelhecendo, né? Tipo assim... Onde eu coloquei meu celular, onde eu coloquei a chave. Gente, não fica desesperado não, tá? Porque senão eu também já ficaria desesperadíssima, né? Mas é aquela coisa, uma vez acontecer, outra vez acontecer, é um fato. Realmente, eu estou envelhecendo, eu preciso começar a prestar mais atenção aonde eu ponho as minhas coisas, tá? Agora, se é algo... que é muito repetitivo, mesmo com seus 40 anos, 40 e tantos anos, 50, é uma questão de você começar a analisar e avaliar o que está acontecendo com você. Porque uma vez eu estava andando, me deu um branco. Porque uma vez eu vivo esquecendo onde eu ponho minha chave. Porque o cérebro está trabalhando no automático, não é legal. Então, eu tenho que montar situações para que meu cérebro realmente trabalhe. Você fala assim, porque eu vou pegar esse grampeador aqui, vou sempre deixar aqui que eu não esqueço. E aí, você vai fazer o teu cérebro funcionar como? Você vai trabalhar no automático. O dia que você tirar o grampeador daqui e colocar em algum outro lugar, você vai ficar doida, porque você não sabe onde que está. Então, assim, é muito importante você primeiro analisar o que está acontecendo com você, né? E não fugir, falar, não, porque eu estou estressada, porque isso, porque aquilo. É interessante você começar a focar. Faça uma avaliação em você e veja durante 6 meses, durante 1 ano, quanto de relapsos de memória você está tendo e quanto como que fala, de repetição daqueles lapsos, né? Depois que acontecer isso, eu acho sim que dá para começar a não se preocupar, mas assim, já tomar atitudes, tá? Eu posso tomar atitudes sem procurar médico? Posso. O que eu posso fazer?
eu posso fazer atividades que vão desenvolver meu cérebro, foi o que nós estávamos falando, né? Jogos, né? Quebra-cabeça, outros jogos. Hoje em dia tem muito joguinho, a gente baixa aplicativo, né, no celular. Procure jogos onde você realmente tem que trabalhar a mente. Existe um jogo chamado Sudoku, né? Ele é um jogo que jamais vai ser repetitivo. Para quem gosta de número, esse jogo é maravilhoso, seja a idade que for. Realmente, você pensa que você ficou 10 minutinhos no quadrado, você ficou 40, de tão concentrada que você ficou, né? A atividade física, oxigenar o cérebro, o sangue, é ótimo. Então, a atividade física é excelente para trabalhar o corpo todo, não só a mente, né? Vai ajudar em outras patologias também, que a pessoa já tenha, ou evitar que apareça. Noite de sono tranquila, né? Todos aqueles fatores de risco que eu passei, eu tenho que fazer ao contrário, né? Alimentação, mas aí fala assim, mas a doença de Alzheimer eu fiquei sabendo que não tem um alimento restrito, assim, específico, restrito não, específico, mas a doença de Alzheimer, ela trabalha com a memória, a memória, ela tem um neurotransmissor específico que é da memória, que é a acetilcolina, né? Então, quando a pessoa está com Alzheimer, que é feito o teste desse neurotransmissor, ele está baixíssimo. Então, o que acontece? Procure alimentos que contenham acetilcolina, né? Procura na internet, eu tenho até aqui na minha colinha alguns. A maçã, por exemplo, é uma fruta e tem... Só que ela tem uma quantidade para se comer. Fígado, brócolis, né? Tá certo que chocolate amargo, morango, peixes que nem peixes oleosos que contêm ômega 3. O ômega 3 é riquíssimo para o Alzheimer. Então, quer dizer, existe sim como eu começar a me cuidar para eu não desenvolver essa doença, tá? Mas aí se lá na frente eu desenvolver, quando eu tiver com meus 80, 90 anos, se você se cuidou tanto tempo e vai ter lá na frente, então provavelmente você teria com 70, entendeu? Então dá sim para cuidar, só que aquela coisa, não dá para eu começar a me cuidar agora e paro, depois eu vou e cuido de novo, e paro. O nosso organismo, ele não foi feito para ter mudanças bruscas, né? Nem de atividade física, nem de alimentação, nada. Então, ele acaba se sentindo agredido e reage a isso. Então, se eu vou fazer mudanças, eu vou fazendo gradativamente, ele se adaptando e mantenho aquela mudança. Tá? Melhora a minha qualidade de vida, eu vou melhorar os meus neurônios, isso é fato. Tá? Outra? Sem som, Marcelo. Sem som. O padre tinha vindo para frente, você ia falar alguma coisa, Padre? Não. Eu acho que a gente pode começar... Desculpa. Engasguei aqui. Acho que a gente pode começar a ler as perguntas da comunidade. Marcelo, tem um monte de perguntas lá do início. Já estamos fazendo, né? Lá do início. Agora a próxima é do Lúcio. Qual é o principal sintoma que detectamos que há uma pessoa com Alzheimer? Como é que evolui essa doença? Então, o principal sinal e sintoma que ele vai apresentar é a perda de memória. Foi o que eu falei, começar a prestar atenção naqueles sintomas de que está esquecendo, eu tenho minha mãe, eu tenho minha avó, começar a perceber as atitudes da pessoa, mas não vai falar, e a senhora está com Alzheimer, não vai assustar a pessoa, né? Começa a avaliar, e se for o caso, marcar um médico, uma consulta, para poder tá orientando a família e a pessoa. Outro sintoma, assim, sinal, né, no caso, não é sintoma, outro sinal que aparece, bem característico, é mudança de humor. A pessoa a personalidade modifica um pouquinho, tá? Então, ela vai ficar mais irritada, mais agitada, mais assim,
descontrolada. Tá? Fala, padre. Não, Solange, por exemplo, qual a diferença das doenças senis? Eu sei que você deve ter falado em outra live que eu não estava, né? Por exemplo, eu tenho um idoso em casa e ele está manifestando alguns sintomas, por exemplo. E qual a diferença entre Alzheimer, e demência senil? Então, a demência senil, o Alzheimer não deixa de ser uma demência senil, tá? A não ser que seja o Alzheimer familiar. Aliás, o Alzheimer é um tipo de demência senil. A única diferença é a idade. A demência senil, a pessoa vai ter mais idade ainda, né? E provavelmente não vai ter todas as fases do Alzheimer, porque vai vir a falecer antes. Tá? E o Alzheimer, por estar desenvolvendo com seus 60, 70 anos, a expectativa de vida hoje está mais para frente, então ela vai ter todos uns 10, 20 anos aí de acompanhamento, tá? Inclusive, nas fases, de uma fase para outra, que a literatura diz que leva de 2 a 3 anos, hoje em dia leva até mais, porque as pessoas conseguem fazer o diagnóstico antes, né? Então, os cuidados começam a ser mais, como que fala? Mais antecipados, né? Então, eu costumo dizer que o Alzheimer é assim, enquanto não teve o diagnóstico, ele faz isso, né? Ele vai só aumentando. Quando passa a fazer o tratamento, ele vai bem mais devagar. Tá? É uma doença neurodegenerativa, progressiva e reversível. Então, o que é isso? Neurodegenerativa, degenerando neurônios, né? Progressiva, ou seja, ela vai só progredir. E irreversível, ela não tem cura, não vai melhorar e nem vai parar. Às vezes a pessoa está fazendo uso do medicamento e fala, nossa, minha mãe estacionou na doença. Não, às vezes o tratamento tão bem feito, ela está naquela bem devagarzinho, não está naquela que antes de começar o tratamento. Então, quanto antes se fechar o diagnóstico e começar o tratamento, mais vai ser a qualidade de vida da pessoa. Maior vai ser a qualidade de vida da pessoa. Talvez o que Francisco, você na outra reunião, na outra live, falou, que o Alzheimer é neurológico. Né? O Parkinson, por exemplo, não é neurológico. É neurológico. É uma doença neurodegenerativa. A diferença do Parkinson com o Alzheimer é o local que a doença afeta. Mas o Parkinson é uma doença neurodegenerativa também. Só que o Parkinson mexe com a parte psicomotora da pessoa, a parte motora, tá? Que é o movimento. E o Alzheimer mexe com a parte de memória, primeiro. Que depois ela vai mexendo no final mexe com a parte motora também. Eu vou cortar a piada. Gilberto, cadê você? Para bater bateria. Opa! Entra aí. A piada é o seguinte, 2 velhinhas conversando, piada, né? Sem graça. E aí uma velhinha falou assim, qual alemão que você prefere? O Parkinson ou o Alzheimer, né? O alemão. Ela falou assim, eu prefiro o Alzheimer. O Parkinson. Não, eu prefiro o Parkinson. Mas por que o Parkinson? Porque eu prefiro derramar metade da garrafa de vinho do que esquecer onde ela está. Essa daí eu não tinha escutado ainda, não. Bate aí. Sem graça nenhuma, tá? Mas é só para a gente precisa quebrar um pouco, ilustrar um pouquinho o que é o Alzheimer e o que é o Parkinson, né? Pois é. São 2 doenças muito tristes. Tá. Não que exista doença alegre, né? Mas. O Lúcio pergunta: Gilberto, pode voltar. Gilberto, desculpa aí. Estudar música ajuda a prevenir Parkinson? Hã? Estudar música, pergunta do Lúcio. Piada sem graça.
estudar música. Eu costumo dizer que tudo que dá prazer na vida é ótimo. Tá? Estudar música, se a pessoa gosta, é excelente. Assim, foi que nem eu falei. Tudo que a pessoa estiver aprendendo, ela está ativando o neurônio, certo? Fora que, quando eu tenho prazer de fazer algo, eu também desencadeio outro neurotransmissor, que é o dopamina, né? Que também é legal, só que a dopamina está muito ligada com o Parkinson, né? Mas o prazer em si, ele faz bem para a alma, né? Então, sim, estudar música, jogar futebol, fazer o que gosta na vida, isso é essencial, tá? Perfeito. Os principais sintomas. Só uma coisa que você começou a falar no outro encontro, o Alzheimer tem uma fase de agressividade? Então, é assim, o Alzheimer, ele é caracterizado com três fases, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada uma, porque aí a gente chega na agressividade. Porque tem sim. No começo, a pessoa vai perdendo a memória, aquela coisa que eu falei, a chave, isso, aquilo, fogão ligado, fogo ligado, né, a torneira aberta, a porta da casa aberta. Então, quer dizer, são esquecimentos que não fazem parte do cotidiano da gente. Uma certa intolerância, né? Aquilo que ela tolerava bem, ela vai esquecer, ela já não aceita mais. Existe como que fala, um limiar de aceitação da pessoa com doença de Alzheimer, que ela vai perdendo. Então, aquilo que ela aceitava bem, isso, aquilo, agora já não aceita mais, tá? Então, isso daí faz parte da primeira fase. Quando passa para a segunda, a parte motora está ótima na primeira fase ainda, tá? Então, ela tem uma certa autonomia que não deve ser tirada dela, tá? Então, se é uma mulher, ela lava roupa, passa roupa, faz comida, limpa a casa, vai no mercado, isso não pode ser tirado da pessoa até o momento que se percebe que realmente ela não consegue fazer, nem tendo uma pessoa do lado, tá? Geralmente, na doença de Alzheimer, as pessoas perdem a paciência, tira da pessoa e começa a fazer, né? Isso não pode, gente. Ela tem que ter a autonomia e a independência dela até o momento que realmente ela não conseguir mais, porque senão a doença avança muito mais rápido. Tá? Ela tem que ter alguma responsabilidade ainda, ou achar que ainda tem essa responsabilidade, para ela seguir em frente. Quando você tira algo de uma pessoa que ela ainda tem uma consciência, aí vem a depressão também. Tá? E a depressão, aí se chegar uma depressão, a doença galopa. Tá? Então, a segunda fase, ela tem uma perda mais acentuada da memória, já começa a ter um pouco mais de esquecimento, não só esquecimento do momento, mas já começa a ter o esquecimento um pouco mais do passado, né? E já começa a ter dificuldades nos afazeres, né? Já precisa começar a ter uma ajuda no banho, para preparar a alimentação, a casa já vai deixando, a roupa vai deixando, tá? E no final da segunda fase, o esfíncter urinário já pode começar a ter um certo prejuízo, né? A parte motora dela está bem prejudicada. Fala, Marcelo. Uma linguagem comum, o esfíncter é o controle de xixi do corpo. É o controle de xixi, começa a sujar a roupa. A urina e as fezes, né? Tá? E na terceira fase é a parte que ela realmente está mais prejudicada, ela já não anda direito, ela fica mais sentada ou acamada, começa a ficar em posição fetal, ela emagrece bastante, às vezes a pessoa come e emagrece, tá? E tem dificuldade de mastigação também, né? Tem. Chega um momento que ela vai ter que fazer uso de sonda ou fazer o uso da gastrostomia, né? Que é aquela sonda que coloca no estômago, que põe no estômago. Tá?
E isso que a gente fala, não tire a autonomia da pessoa, tudo porque não vê chegar até esse estágio, né? Antigamente era muito difícil chegar nesse estágio, porque a doença atacava muito 70 e tantos anos. Só que hoje a gente vê que está mais cedo, né? E não é o familiar, é a idade mesmo, é o que eu costumo dizer. Todo nosso hábito de vida, né? Nosso estilo de vida, isso também acaba prejudicando, tá? Então, as fases são essas. Como que eu vou cuidar de uma pessoa? Dependendo da fase... Oi, padre. Não, vou pedir licença para vocês, porque hoje a gente vai começar a missa das 19h30. E aí está tendo umas questões aqui na paróquia, eu vou ter que deixar vocês, porque senão eu vou ter que ficar interferindo o tempo todo. Tudo bem. Só o seguinte... Obrigada, boa missa, viu? Obrigado. Vou contar para o pessoal que daqui a uns minutinhos nós temos uma novidade para todo mundo, né? Uma outra oportunidade que o projeto... Novidade do quê, gente? Né? Então, daqui a pouquinho a gente tem uma novidade. Ah, sim, verdade. O Arthur vai entrar, né? Daqui a pouco. O Arthur vai entrar daqui a pouquinho, né? Tá bom. Solange, para todo mundo. Obrigado, viu? Deus abençoe. Marcelo, Giba. Só o seguinte, nós não vamos conseguir nos falar de novo. Quando você terminar a missa, eu vou estar na outra live, que eu tô nós estamos com uma live hoje com a Universidade Estácio de Sá. Os estudantes de psicologia vão estar discutindo a questão das mudanças e eu vou estar participando, né? Depois eu passo o endereço para quem quiser. Não, se alguém quiser pegar coronavírus, pode vir aqui para frente da igreja, gente. Tem uma live aqui, ó. Não, é verdade. Tem um boteco aqui na frente da igreja que tá demais. Valeu, ó. Esse bar aí da frente... esse bar aí da frente já descobriu a vacina, porque o povo tá insuportável. Hoje tá insuportável. Não desaparece ninguém. Então, gente, beijo, Gilberto. Obrigada, padre. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Mas, então, voltando, Solange, a gente estava falando justamente destas fases, né? Tem duração para essas fases, depende do tratamento, o que você está dizendo. Mantém a atividade da pessoa, que isso ajuda, isso prolonga a fase. O que a gente fala, os cuidados, né? Que nem o Lúcio no começo perguntou também, né? Para você poder cuidar, você tem que conhecer, foi o que eu falei, tem que conhecer a doença, tá? Então, conforme ela vai avançando, nós vamos ter que ter um pouco mais de conhecimento, né? Então, principalmente, você cuidar bem da pessoa, você tem que ter paciência. Tá? O primeiro item para qualquer pessoa que vai cuidar, cuidador familiar, cuidador que está sendo contratado, estudou, a gente vê muita notícia, muita informação dos maus cuidados com esses idosos, porque a pessoa não tem paciência. Ou agride, que é insuportável saber disso, ou simplesmente larga de lado e deixa a pessoa abandonada na cama, tá? Sem cuidados. Vai chegar um momento, a pessoa ela não vai querer comer, tem que insistir, não socar na boca, tá? Quando eu falo insistir, você tem que ter paciência, insistir, porque ela vai falar que não quer, não está com fome, você vai dar um pouquinho, depois vai dar outro pouquinho. Quando eu cuidava da minha vizinha, chegou no estágio que ela não comia mais nada sólido, então a filha fazia sopa, batia no liquidificador, eu colocava naqueles copinhos assim, esse copinho ficava meia hora dando sopa para ela. Porque ela vai falar que não quer, não posso desistir, eu tenho que fazer comer até eu perceber que ela realmente não quer. E vai chegar no momento que ela vai estar fazendo uso de fralda geriátrica, né? Então, essa fralda tem que ser trocada constantemente, ela vai ficar deitada, tem que tomar cuidado com aquelas feridas que são as lesões por pressão, infecção urinária, quer dizer, quando as fases, a doença vai avançando, os maiores vão ficando os cuidados, né? Então, eu tenho que
ter todo um cuidado, porque é um ser humano que não está mais conseguindo se comunicar, né, com o mundo externo, mas que precisa de cuidados. Aliás, precisa mais cuidados nesse momento do que anteriormente, né? Então, eu costumo dizer que cuidar é uma missão. Não importa se é um profissional, né? Vamos supor, a enfermagem, a função, o papel da enfermagem é cuidar, o cuidador também, mas não importa se é um profissional ou se é um familiar. A partir do momento que ele está cuidando, é uma missão para ele, não é um castigo. Tá? Eu costumo dizer que é melhor cuidar do que ser cuidado. Né? Então, é uma missão, veja como uma missão. Tá? Tua mãe, é teu pai, é teu avô, tua tia, um ente da família muito querida, que provavelmente te deu muita dor de cabeça na vida, mas também te deu muitas alegrias, né? Então, mais pergunta? Eu queria complementar umas coisas, Solange, ver o que você acha. Pode falar. Cuidar na hora que você estiver cuidando, mas você não pode ficar sem vida, né? Eu acho que tem que ter revezamento, você tem que ter coisas, porque senão, gente, como diz um geriatra amigo meu, né? Temos que tomar cuidado porque Alzheimer enterra filhos vão se doando, esquecendo da vida, esquecendo da coisa. Tem que ter um lado de disciplina. Vou cuidar quando eu estou cuidando, mas vou... E também, você falou, eu achei bem... Desculpa te cortar. Eu achei bem pertinente, porque também é assim, a pessoa tem 10 filhos, só existe um que mora dentro da casa. Então, os outros 9 vão achar que aquele um que está dentro da casa é o único responsável. Isso. Porque eu sou casado, porque eu moro aqui, porque isso. Mas a pessoa também tem a vida dela, entendeu? E a mãe, ou o pai, ou o avô, não é só dela. Então, a família inteira tem que auxiliar no cuidado, porque sabe o que vai acontecer? Se essa pessoa que está cuidando tiver um estresse, tiver um derrame por conta de estresse, a família toda vai ter que cuidar da pessoa com Alzheimer e da outra pessoa, né? Então, cuidar, ele tem que ser dividido, se ninguém fica estressado. Né? Gente, por favor, só completando, não coloquem, eu não estou julgando quem faz, tá? Mas, assim, na minha concepção como pessoa, não coloquem numa casa de repouso, porque lá eles cuidam melhor. Não existe lugar melhor na vida de uma pessoa do que a sua casa. Tá? Se você tem condições de pagar uma casa de repouso, você tem condições de pagar um cuidador. A casa de repouso é cara, né? Sai caro. Então, dá para pagar cuidador muitas vezes, né? Então, assim, eu não julgo quem coloca, porque eu entendo, tá? Mas é o que a gente fala dentro da gerontologia, não é só para Alzheimer, né? Para todos. Não tem condições, fica em casa, porque não existe remédio melhor para a pessoa do que a família. Você quer apresentar os seus slides ou já deu o recado? Eu ia apresentar conforme foi passando, né? Mas se eu puder explicar um pouquinho rápido, né? Vamos apresentar os seus slides? Tá, então vamos lá para a foto 1. Espera aí, só um minutinho, cadê? Enquanto você coloca, a Luísa fez o comentário da cunhada que fugiu do hospital, né? Pegou o ônibus e chegou em casa. Que sorte que chegou em casa. Pois né? Milagre, que ela lembrou onde que é, né? Ela anda de graça em qualquer ônibus, vai para qualquer lugar e para achar é uma loucura. Pois é. Agradeço a Deus que ela chegou em casa. Vamos lá. Esse slide que vocês estão vendo são os neurônios, tá? Então, vocês estão vendo no começo uma bola que tem umas ramificações, tá? Esse é o corpo do neurônio. Logo abaixo, que tem outra cabecinha ali que vocês estão vendo, com outras ramificações, é outro neurônio. Então, são vários neurônios sendo mostrados aí. Essas raizinhas que aparecem no começo, elas são a parte que recebe a informação, tá?
O outro corpo, onde está a setinha vermelha mais para cá, que parece uma cobrinha, onde a informação é passada até chegar no outro neurônio. Tá? Essas barriguinhas que vocês estão vendo no corpo dele, é por onde passa a informação. Tá? Aí passa para o número 2, por favor. Só explicar para o pessoal. Neurônio é o fiozinho que está no corpo inteiro. Então, você leva um toque aqui, deixa eu ver, aqui, ele leva a informação para o cérebro e volta com a resposta, com a sensação e com o reflexo. Isso. Então, fiozinhos de informação que estão no corpo inteiro ligadas com o cérebro, é isso? Isso, Na realidade, esses neurônios, eles saem do cérebro e vão se ramificando para o corpo, né? Por isso que se você pegar, queimar o dedo, na hora a informação chega no cérebro. E é a ponta do dedo que tem esse neurônio, a informação vai lá para o cérebro. Tá? Esses são os neurônios, tá? Recebendo as informações. Passa para outra, por favor, Gilberto. Aqui, vocês estão vendo o neurônio que está começando a ser destruído pela proteína tau, que é uma das proteínas responsáveis pela doença de Alzheimer. Tá? Essa proteína, ela existe dentro dos nossos neurônios de forma benéfica. Só que, conforme vai passando o tempo, ela vai formando placas, e essas placas vão destruindo os microtúbulos. Esses microtúbulos que vocês estão vendo aí, essa partezinha azul, dá para colocar a seta no primeiro, Gilberto? Acho que ele saiu. Isso. Essa daí fica dentro do corpo, tá? Do neurônio. Do axônio, que chama axônio, tá? Essa coisa compridinha no neurônio. Existem muitos microtúbulos dentro dessa coisa compridinha, dentro desse caminho do neurônio. E quando a proteína ataca de forma desregulada, ela fica com essa que está embaixo, e quebra, tá? E aqui para de receber informação, tá? Essa daqui é da proteína, o nome dela mesmo, proteína tal, tá? E passa para o outro, para mim, por favor. E esse daqui é da outra proteína beta-amiloide, tá? Que forma as placas aqui, amiloides, tá vendo? E acaba, de um lado, o neurônio normal e do outro, os neurônios atacados pela doença de Alzheimer. Esses daqui são os neurônios atacados que estão formando a doença de Alzheimer, tá? Então, uma explicação bem rapidinha, assim, só para ter mais ou menos uma noção. Em resumo, o Alzheimer vai destruindo estes canaizinhos de comunicação dos neurônios e informação e criação. Aí ele vai atacar, primeiro ele destrói a parte da memória, né? E depois ele vai atacar a parte motora. Por isso que chega no final da doença e a pessoa deixa de andar também. De andar, de movimentar, né? Solange, primeiro, né? Esses assuntos a gente pode ir. Obrigado da participação do grupo, do público. Acho que é muito bom quando vocês fazem as perguntas para a gente poder ir respondendo, de fato, as curiosidades de vocês. A gente tem combinado com a Solange, que a Solange volta de vez em quando com a gente e a gente vai atualizando. Parece que a próxima que a gente tem que planejar é a questão do Parkinson, né? Que é a outra doença senil que a gente O Parkinson, apesar de bastante assunto, ele não é tão complexo quanto é a doença de Alzheimer. Tá? É complexo para o paciente. Ele e outra também, né? Pode ser mais detalhado ele com outra. Isso. Como você disse, né, o Alzheimer, a pessoa vai ficando sem memória, e o pior que o Parkinson, a pessoa vai estar consciente de tudo que está acontecendo. Vai. O ambiente é mais sofrido, né? Eu acho que a pessoa Parkinson é pior, porque ela chega até o final, consciente, né? Bom, fica com a gente, que agora a gente vai dar essa notícia, o Arthur vai entrar, né? Gilberto? O Arthur já está aí? Olha lá, bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Arthur e Ceisa, bem-vindos. Aprenderam sobre Alzheimer? Vocês estão longe disso, né?
Sabe-se lá. Às vezes eu tenho uns esquecimentos que eu fico pensando, será que já é o mal do Alzheimer? Porque minha mãe entende, né? Olha. Mas não é porque ela teve que você vai, com certeza, desenvolver, tá? Já pense nisso. Não, sim, eu assisti todo o processo aí, a gente não estava ouvindo, mas eu estava assistindo. Ricas informações, um conteúdo formidável, né? Então, muito rico, esclarecedor. Aliás, vocês vão entrar com uma receita para o nosso público. A Solange disse aqui, uma das coisas boas para a gente evitar o Alzheimer é estudar, aprender coisas novas, a gente conseguir mexer com os neurônios, principalmente aqueles que a gente nunca usou, né? E, primeiro, obrigado, Arthur e Ceissa, de você estar oferecendo isso, né? Porque vai fazer bem para a gente tem uma comunidade com pessoas, primeiro, é uma comunidade com idade, né? E com muita sede de conhecimento, então vocês vão estar ajudando bastante, né? Então agora o tempo é de vocês, o Gilberto tem o vídeo, tem as imagens, né? Mas conta, Arthur e Ceissa, o que vocês estão oferecendo para a nossa comunidade? Bom, primeiramente, a gente quer fazer algumas considerações, Marcelo, Solange, Gilberto. A gente viu que o padre já não está mais, devido a que ele vai celebrar a missa agora, né? Mas a gente está muito feliz de estar aqui agora, nesse canal. É um canal rico em informações, rico em conhecimento, rico em detalhes, porque a gente realmente está querendo trazer, como você disse, Marcelo, querendo trazer para a comunidade São José Operário e também a comunidade Projeto Integração, porque eu tenho certeza que esse projeto é um projeto que ele não está mais somente no território paroquial São José Operário, ele está além fronteiras, né? Então... Há uma notícia, já estamos atendendo paciente fora do Brasil. Olha aí, então eu estava pensando exatamente nisso, Marcelo. Olha que bênção, que maravilha, que notícia maravilhosa. Sim. A gente estava pensando exatamente nisso, que esse projeto é um projeto que vai além fronteiras. Eu estou atendendo uma pessoa do Uruguai, tem pedido dos Estados Unidos, tem pedido do Canadá. Olha aí, que maravilha. Então, e aí, olha, a gente fica feliz, porque a gente falou com o Padre Glênio, o Padre Glênio falou, não, Arthur, vai ser muito bem-vindo sim, se conversa com o Marcelo, vocês fazerem parte, né, a partir de agora, do projeto Integração. E de que forma que a gente vai fazer parte? Nós temos uma plataforma no qual nós somos sócios, eu e a Conceição, em 50% com um colega da Conceição, que trabalhou numa faculdade em Sobral, no Ceará, e a gente vai oferecer cursos profissionalizantes, né? Online. Né? E a gente, primeiramente, entendeu? Começar, a primeira mídia que nós vamos colocar aqui na Paróquia São José Operário, o Projeto Integração, né? O Gilberto já colocou aí a tela do curso, né? O currículo rico. Assim, o currículo rico, ele abrange muita coisa, né? Assim, você vai ver aqui em cima, o primeiro início, só inscrição, área de aluno, e bem menor tem, assim, afiliados também. É um negócio bem bacana também, que depois a gente vai explanar mais. Isso é uma novidade que a gente está colocando um pedacinho de cada coisa. Eu queria apenas... Amanhã, a Pascom vai divulgar esse folheto de vocês para a comunidade toda, né? Então, não precisa... Legal. Amanhã vai estar lá. Né? Legal. Eu queria aqui, só mais um minutinho, o Gilberto, eu queria apenas fazer umas breves considerações em relação ao Projeto Integração. Gente, para todos que estão participando aqui conosco, não somente aqui nós que estamos ao vivo, mas as outras pessoas que realmente estão nos acompanhando, eu quero aqui dar um testemunho do Projeto Integração, né? Logo no primeiro ano do Projeto Integração, meu sobrinho estava com uma depressão profunda, né? E aí, eu conversei com o Padre Glênio, e o Padre Glênio falou assim, Arthur, traz ele aqui que eu vou fazer uma avaliação. E aí eu levei o meu sobrinho estava tão grave, eu não vou dar o nome dele aqui porque fica chato, né? Estava tão grave o estado dele que ele estava com um delírio. Tá? Ele estava delirando e estava sapateando, sabe? Então, o grau a depressão dele estava muito alta. E aí o Padre Glênio encaminhou
para um médico, um psiquiatra, Dr. Mário. Maier, isso, exatamente. Obrigado, Marcelo, obrigado. Então, é nesse aspecto que a gente quer realmente trazer os cursos para dentro da comunidade, Projeto Integração, São José Operário e Além Fronteiras, porque o Projeto Integração tem essa narrativa, tem essa prática realmente de fazer a transformação na vida de pessoas. É isso que a gente quer fazer. Transformar vidas, né? E a gente realmente, através do conhecimento, da experiência, e a gente quer realmente, dessa forma, contribuir com alguma coisa, porque, viu, Marcelo, Solange e Gilberto e todos os outros que estamos aqui, aprendemos uma coisa que fazer melhor do que o perfeito. O feito é o melhor do que o perfeito, né? Então, é isso que a gente quer, entendeu? É realmente colocar a mão na massa. O nosso sobrinho realmente foi uma das pessoas que fez parte do projeto de integração, que passou por dentro das terapias do projeto de integração e realmente hoje está com uma vida transformada. É isso que a gente quer levar, através da plataforma Currículo Rico, transformação, né, de vidas, nova vida para as pessoas, porque tem muita gente que quer realmente um conhecimento, quer realmente ampliar, entender os horizontes através da informática, conhecer os novos horizontes, e também tem pessoas que querem não só o conhecimento, mas também querem adquirir também uma renda extra. Então, essa plataforma vai propiciar exatamente isso. Agora, a Conceição vai dar continuidade. Então, a plataforma, ela, como a Solange falou, assim, ela tem um potencial de aprender, né? Assim, hoje a gente está oferecendo justamente isso. Nosso cérebro nunca parar, jamais de aprender, e sim sobre coisas novas. A plataforma está em processo de começo, realmente, porque assim, a gente está começando uma base. Ô, Gilberto, sobe só um pouquinho para a gente mostrar os dois cursos. Então, esses são dois... E é o que a gente quer divulgar para vocês. Tem 20 e poucos aparelhos conectados, o pessoal conecta depois. Eles estão oferecendo essa promoção para a comunidade e os pacientes do projeto, é isso? Exatamente. A São José Operário é o nosso xodó, né? Nós estamos lá sempre também, né? Sempre a carinha aparecendo. E a gente pensando nas pessoas com mais idades, é o nosso primeiro plano aí de informática, com mais idades, assim, existem pessoas que têm mais de 30, 40 anos e não aprendeu ainda a mexer na informática. Então, eu digo assim, o tio do Arthur pegou, quando viu assim, eu quero, ele tem quantos anos? Ele tem 71 anos, 72, por aí. Tem 72 anos, ele olhou assim, eu já quero isso, tá muito barato, é R$30, assim, olha, é só começo, porque assim, a gente é uma plataforma que a gente está começando, mas como a gente quer um preço bacana para todo mundo se comunicar numa vez só, a gente vai colocar esse preço. Então, assim, é um preço promocional, um preço das duas, assim, essas duas principais são o quê? O primeiro é um plano de informática, estamos 6 cursos online e 6 cursos ao vivo também, ou seja, são uma base de 12 cursos. Os 6 cursos online você assiste quando você quiser, na hora que você quiser, onde você quiser. As outras 6 aulas ao vivo, você vai assistir, vai ter os dias, certo? Onde você vai lá e vai assistir junto com a pessoa que vai passo a passo. Então, você não vai ficar esquecido, você não vai ficar assim, eu não sei mexer, onde é que está onde é que eu somo a parte do Excel. Eu não sei somar aqui, assim, eu esqueci como é que eu somo. Pode me ensinar de novo? A gente vai lá e ensina de novo. Então, assim, essa é a primeira. O segundo plano é um plano digital. Esse é um plano para pessoas que já conhecem a forma da informática, conhecem Word, Excel, internet, e quer alguma renda para a sua vida. De repente, eu tenho alguém que tá desempregado e assim, eu estou desempregada, estou ganhando só o auxílio e quero ganhar mais um pouquinho a mais. Então, esse segundo plano também são 6. São 6 cursos, 6 aulas ao vivo. No caso, a última aula ao vivo vai ser
A sexta aula vai ser com uma pessoa que ganhou 10 mil durante esse ano, só com vendas online, e a gente justamente convidou ela para que pudesse estar junto com a gente para dar essa aula. E ela é uma pessoa maravilhosa, ela é do Rio de Janeiro, Nina Carvalho, e ela vai dar tudo justamente como a gente conversa. Ela tem muita coisa boa para dar. Então, assim, tem certificado? Tem certificado, a gente vai levar, tem um certificado lá na plataforma. Vai ser, assim, tem uma parte que vai ser 1 ano de suporte por e-mail. Assim, como assim 1 ano de suporte por e-mail? Vocês são... como eu disse, lá no Word eu me esqueci como é que aumenta a fonte. Vou lá no e-mail e disse, eu esqueci como aumenta a fonte, como é que eu faço? Aí eu vou lá, mando o PDFzinho e vai mandar passo a passo onde a pessoa vai saber. Que coisa boa. Olha, juntamos 2 temas, sem querer, por acaso, né? Evitar Alzheimer e se inserir no mundo, aprender coisas. Bacana. Então, assim, as inscrições vão ser necessárias. Repete o endereço para a gente, para as pessoas poderem... Quem quiser comprar esses cursos, são 6 cursos, mais aulas, tem que fazer como? Você vai lá na página curriculorico.com.br, o Gilberto colocou aqui embaixo, ó. Depois vai ficar com certeza lá embaixo. Você clica lá também, você vai direto para a plataforma já está aberta. Assim, já abrimos durante a semana, não sei assim, mas só vai até sábado. Por que até sábado? Porque a gente não vai encher a sala de pessoas e a gente não vai ter como dar esse conteúdo direitinho. Nós temos que, só não querendo cortar a Conceição, a gente tem que realmente entregar aquilo que a gente realmente está oferecendo, certo? Então, nós vamos entregar, primeiramente, para as pessoas da comunidade São José Operário, o projeto de integração. Vocês já ganharam alunos aí. Aí, ó. Isso, olha, já está nessa. Já ganharam um aluno. Bacana. E aí, como a gente falou no início, a Conceição falou, e o Marcelo também falou, esse é um bônus que a plataforma está fazendo, a plataforma Currículo Rico, nós estamos fazendo em parceria. Agora, nós estamos fazendo parte do projeto de integração. Então, para nós, é uma alegria muito grande, Marcelo, fazer parte desse projeto. Bem-vindo. Obrigado. E nesse momento agora, a gente, como a gente está engatinhando dentro do projeto de integração, a gente acolhe com muita alegria o projeto de integração, fazer parte dessa integração e fazer parte também do projeto de integração. A plataforma em si, ela também é muito rica. Falar em currículo rico, assim, rica por quê? A Solange pode ter o curso dela e colocar ela dentro da plataforma e a gente vai vender o curso dela sem ela precisar todas as aulas ao vivo. Outra pessoa do projeto de integração de psicologia coloca a aula dentro da plataforma e você vai rodar lá sozinho, entendeu? E para isso, assim, a gente tem as aulas a gente vai fazer pela internet, que são os afiliados também. Existem a plataforma dentro desse site, o link, onde a gente pode colocar afiliados, e no caso, a Solange, de repente, fez um curso, colocou lá dentro, ela fez gravável, e ela quer colocar para um valor X para as pessoas. As pessoas lá do projeto de integração, eles vão indicar essas pessoas e cair dentro da plataforma, vai ser vendido sem ela precisar fazer aulas ao vivo. Caminho de 2 mãos, né? Solange, se você quiser... Essa promoção que vocês estão fazendo, a Solange pode divulgar para os pacientes e alunos delas? Não deve. Então, essa promoção, Marcela, se quiser comercializar os cursos dela, ela pode também fazer pela plataforma. Pode. Será muito bem-vinda, todos do projeto de integração, todos, Marcelo, a começar de você, todos do projeto de integração, que se quiser realmente participar conosco, entendeu? Divulgar os seus cursos, né, dentro da plataforma, serão muito bem-vindos. Muito obrigada. Que legal. Só complementando aqui o que eu estava dizendo, essa promoção, ela é uma promoção, na verdade, ele é um bônus de abertura que nós estamos fazendo para todos os participantes da comunidade São José Operário e para o projeto de integração pela abertura da plataforma. Perfeito. Bom, currículo rico, tudo junto.com.br.
É isso? Isso mesmo. Perfeitamente. Se tiver alguma dúvida, pergunta para a gente no WhatsApp, quem tem o endereço. Quando você entrar no Currículo Rico, bem aqui na ponta tem uma bolinha também do WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida, você já vai cair direto lá no WhatsApp do Plataforma. Rico. E aí vão também, no caso, também a gente lá e responde lá as perguntas lá que precisarem. Que bom. Gente, nosso tempo deu. Primeiro, obrigado, Arthur e Ceissa. De nada, obrigado a vocês. A gente que agradece. Bem-vindo. Tomara que vocês ajudem um monte de gente. Solange, viu só que coincidência? Muito bom. Gostei bastante. Maravilha. Estamos juntos, tá? A gente estamos juntos. Eu sempre falo para vocês e sempre falo para os paroquianos. Não sei se o Marcelo já escutou isso de mim, mas a gente sempre fala que São José tem um mel, né? É por isso que a gente está na comunidade São José Operário. Aliás, esse cara é bom demais. Pois é. Isso. A gente só tem a agradecer. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Solange. Obrigado a todos do Projeto Integração. Que bom. Vou divulgar para eles, né, assim que chegar a divulgação do Gilberto. E lembrando, todo mundo que está aí pode repassar para quem interessa. E a promoção é essa semana, até sábado, é isso? Exatamente. 6 cursos por R$5 cada curso, vocês têm certeza? Sim, é verdade, pura nua e crua. E com certificado. Só um detalhe, gente. O certificado está embasado numa lei federal, tá? Eu não me recordo no número dessa lei, mas eu vou colocar essas informações aí no nosso site aí, tá bom? Até eu que sou lerdinho para informática vou conseguir. Claro. Com certeza. Obrigado, gente. Vamos pegar na mão de cada um e dizer assim, olha, assim, assim, assim. Legal. Gente, obrigado. Boa noite a todos. Lembrando, o papo fica lá disponível no YouTube, né, Gilberto? Isso mesmo. Ok. Boa semana para todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tchau. Também, muito obrigado, Solange. Tchau, tchau. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Gilberto. Obrigado a todos. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Solange, mais uma, né? Tchau. Tchau. Obrigado, Giba.